Os hormônios T3 e T4 são responsáveis por regular todo o nosso metabolismo. Eles são produzidos pela glândula tireoide, que está localizada na parte da frente do pescoço, bem abaixo da laringe. Se esses hormônios não estiverem funcionando bem, a alteração pode gerar problemas sérios à sua saúde. A tireoide nós temos basicamente 4 distúrbios grandes. Um é o crescimento da tireoide, que é o bócio, que antigamente se chamava papo. Tem a disfunção de hipertiroidismo, que é a tireoide que trabalha demais, o hipotiroidismo, que é a tireoide preguiçosa, e tem os nódulos de tireoide, que pode ser único, múltiplo, e um desses, os únicos, às vezes são cânceres de tireoide. Atente-se aos sintomas mais comuns do hipertiroidismo. Isso aqui é uma tireoide, tá? Então a tireoide tem o gogó e ela é uma borboletinha embaixo do pescoço, tá? A tireoide, ela é o motor do organismo e ela funciona determinando a velocidade que o nosso corpo trabalha. Existe uma variação, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, que é normal. Mas às vezes ela dispara e trabalha errado, trabalha demais. E isso faz um aumento de volume dessa tireoide. Então ela cresce e começa a trabalhar exageradamente, tá? Então assim, se a gente imaginar o motor, o que acontece? Tudo dispara. Então a pessoa fica extremamente agitada, dispara o coração, dá tremores, sente mais calor, queda de cabelo. E como a tireoide está muito funcionando rápida demais, o coração está acelerado o tempo todo, isso faz perder peso. E às vezes 15, 20 quilos comendo bem. Uma pessoa que emagrece e está comendo muito, a gente tem que pensar em 2 coisas, em diabetes ou em tireoide. E o que pode vir a acarretar uma pessoa que não trata? Uma pessoa que não trata, como é uma doença que acelera muito o coração, ela pode ter complicações graves cardíacas, pode ter arritmias graves e pode ter até uma hipertrofia de musculatura do coração com óbito. É uma coisa muito rara, mas pode acontecer. O hipertiroidismo é uma doença grave que tem que ser tratada. E ela altera muito a parte psiquiátrica também, a parte emocional. Então, assim, é muito comum as pessoas chegarem aqui, as mulheres chegarem no consultório, eu já tive algumas separadas, porque os maridos não aguentaram. A pessoa fica assim muito impaciente, muito intolerante. Elisa sofreu desse mal. Foi no trabalho que ela percebeu os primeiros sintomas do hipotiroidismo. Olha, uma sensação estranha que na verdade não tem assim como tu definir, como tu descrever, né? Então, o que aconteceu simplesmente que eu apaguei ali e quando eu dei por mim eu já estava no hospital, né? A paciência era pouca, o sono eu não tinha. Aí eu procurava trabalhar até em dois tipos de emprego diferentes para me poder suprir aquela energia que eu tinha. Ele mexeu no psicológico, ele mexeu em todo o meu metabolismo. Inclusive, eu tive muita diarreia, tive muita perda de peso, né? Foram 20 quilos que eu perdi em menos de um mês. O olho também teve problema? O olho, ele teve... Foi até sério, porque a primeira cirurgia, eles foram retirados, os 2 para fora, para poder... E depois fazer o ligamento todo, né? Então, a primeira cirurgia, eu teve que retirar toda a parte frontal óssea e deixar só a cartilagem para a formação óssea novamente. Ela teve um hipertiroidismo com uma tireoide muito grande, com o olho muito saltado, e nós tivemos uma doença prolongada de difícil tratamento. Hoje ela está bem. Mas o que ela sentiu, perdeu muito peso, começou a passar mal e foi atendida no pronto-socorro quando foi identificado o aumento de volume da tireoide e o olho saltado, que ela não tinha percebido. Como isso vai modificando aos poucos, as pessoas às vezes não percebem. E ela estava achando ótimo perder peso, né? Então, quando realmente percebeu que era doença, já estava com uma descompensação muito grande. Nós tivemos que tratar primeiro clinicamente por 1 ano, para depois poder ir para a cirurgia, porque não se pode ir para a cirurgia com a tireoide atrapalhada. Tem que tirar fora? No caso dela, sim, porque ela estava trabalhando e era muito grande a tireoide. E quando o olho está muito saltado, eu não posso dar iodo, porque piora o olho.
Então, assim, existe todo um tratamento que foi complicado. Ela se submeteu à cirurgia, a doença, aquele restinho de tireoide que ficou, voltou. Ela teve que fazer outra cirurgia. Depois da cirurgia ainda tinha algum remanescente de tireoide que aí foi queimado com iodo para virar hipotiroidismo, que é o que a gente considera a cura da tireoide, é inverter a doença. Levou 8 anos de tratamento e ela fez 12 cirurgias dos olhos para colocar o olho no lugar. 12? Né? 12. 2 da tireoide, uma dose de iodo e 12 cirurgias do olho, inclusive com a abertura da órbita aqui embaixo do osso, para fazer o olho voltar para o lugar. De elétrica, Elisa foi para a preguiçosa, mas uma preguiça do bem, de cura do hipertiroidismo. Aquela preguiça do bem, né, que nem se compara, né? Foram tanta coisa causada pela hipertiroidismo, né? Que muitos, na verdade, sabem que quem já passou por esse quadro, eu acho assim que o meu quadro, no caso, como a doutora Clarice falou, ele foi muito complicado, foi assim uma hipertiroidismo muito severa, né? Então acarretou vários problemas para mim. Mas hoje da tireoide em si eu me considero curada. Hoje ela está com hipotiroidismo, que vai ter que tomar remédio para o hipo o resto da vida, a parte emocional muito bem, tá? Assim, tá curada do hiper, não vai voltar, tá? E tem que administrar o hipotiroidismo, que é uma consequência do tratamento. O hipotiroidismo não é tão grave, mas claro, deve ser tratado. O hipotiroidismo, ele faz tudo o contrário do hiper. Então, o motorzinho começa a ficar devagar. Um dos mitos que eu gostaria de falar é que tireoide engorda. A tireoide não engorda nunca. A tireoide emagrece quando está demais. Ela, quando está de menos, o que ela faz é tudo ficar devagar, principalmente a disposição. Então, o que a pessoa tem? Preguiça de fazer as coisas normais. Sabe, o trabalho normal parece que tem que forçar para fazer. A cabeça fica mais lenta, o raciocínio fica mais lento. Existe uma falta de concentração. Existe queda de cabelo também, mas é um cabelo mais quebradiço, mais seco. No hiper é um cabelo mais oleoso, com mais vigor, mas que ele cai muito. Intestino mais preso, pele mais seca, diminuição de libido, alteração de humor. No hipo é depressiva, no hiper é extremamente agitada, pavio curto, ansiosa. Então são opostos da mesma doença. O tratamento do hipotiroidismo? É reposição. O hipotiroidismo é uma doença extremamente simples de tratar. A tireoide não produz hormônio, a gente substitui. Tá? Substitui o quê? O próprio hormônio que se conseguiu fazer no laboratório igualzinho o que o corpo produz. Então, você usa um comprimido todo dia, em jejum, ou ao deitar, pode ser também, e você repõe aquela dose de hormônio que está faltando. Então, existem desde 25 até 200 ou mais microgramas por dia que a gente pode usar. O que acontece no hipo? É uma reposição e o remédio dura 24 horas. Então, é uma reposição crônica. Eu não tenho como curar a doença, eu tenho como repor o hormônio. O bócio é o aumento de volume da tireoide. Alterações do bócio são bem perceptíveis. O bócio é uma tireoide que às vezes ela trabalha normal e às vezes ela não trabalha adequada, mas para conseguir produzir o hormônio de maneira adequada, ela cresce, tá? E no Brasil, as pessoas mais velhas vão lembrar disso, a gente via pessoas com os bócios enormes quando nós éramos crianças. Era falta de iodo na alimentação. Por isso que de 1940 para cá, tem a lei que, na época do Getúlio, foi feita uma lei federal que é obrigatório o iodo no sal. Desde então não se tem aqueles bócios tão grandes como existiam antes por falta de sal. É no ultrassom que é possível identificar os nódulos da tireoide. O câncer não é comum, mas o nódulo é frequente. O câncer da tireoide, ele é um nódulo, normalmente um nódulo único, que não dá sintoma absolutamente nenhum. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa se olha no espelho e percebe que tem uma bolinha no pescoço e vai procurar um médico. Ou numa consulta com um cardiologista, que o cardiologista presta atenção, ou ginecologista, é percebido o nódulo.
E esse nódulo a gente precisa fazer um ultrassom, ver que características tem, né? E dependendo se faz uma punção para ver se é um nódulo benigno ou maligno. Se nós formos fazer um ultrassom de todas as pessoas com mais de 80 anos, mais de 80% tem nódulos. Isso a tireoide vai encalombando, vai fazendo caroços com a idade. Menos de 0,5% desses nódulos são cânceres. Então, assim, o câncer não é frequente, os nódulos são frequentes. E o câncer da tireoide, ele tem uma característica, ele não se transforma em câncer, ele nasce câncer. Tá? Então, se você pulsiona um nódulo, ele deu benigno, 2 anos depois você pulsiona de novo, ele é benigno de novo, não se preocupe que não vai virar um câncer. Distúrbios de tireoide costumam afetar mais mulheres do que homens. A doença da tireoide é feminina, são 9 a 10 mulheres para cada homem. Nas academias, virou moda usar indiscriminadamente hormônios T3 e T4, um perigo extremo. Então, você usar o hormônio de tireoide para acelerar teu metabolismo, só se usar em dose tóxica que vai te trazer doença. Então, não é uma maneira saudável de perder peso. O que vai acontecer? Vai acelerar o coração o tempo todo, pode induzir todas as complicações do hipertireoidismo. E se você mexe na tireoide sem necessidade, daqui a pouco você desencadeia a doença e é de difícil controle às vezes. E uma dica: cuidado com a manipulação desses indutores hormonais. Existe uma recomendação da Associação Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, que é nosso órgão maior da endocrinologia, que não se manipule o hormônio de tireoide especificamente. É microdose. As balanças de farmácia de manipulação, você vê que são cápsulazinhas. E não é a mesma dose de uma cápsula para outra. E muitas vezes eu já vi farmácia manipulando em vez de micrograma, miligrama e fazendo crise de hipertireoidismo em paciente com angina, com internação pelo coração, com quase infarto causado por um remédio feito de tireoide e manipulação.